Exercícios! Olá, essa é uma videoaula com resolução de exercícios de equações do segundo grau incompletas. Bom, aqui nós temos o exercício número 1 e ele está pedindo para que a gente verifique se aqueles números que ali estão são raízes das equações dadas. Então, muito bem, na letra A fala assim, menos 2 é raiz da equação x² mais 4x mais 4 igual a zero? Como é que a gente fará isso? Nós pegaremos o número que está sendo perguntado se é raiz e substituiremos ele no lugar do x. Então, onde aparece x, nós colocaremos o menos 2. Ok. Feito isso, agora a gente vai resolver o que nós temos ali. O menos 2 ao quadrado, que é menos 2 vezes menos 2, que é mais 4, e o 4 vezes menos 2, que dá menos 8. Então, ficamos com 4 menos 8 mais 4. 4 menos 8 dá menos 4, e menos 4 mais 4 dá 0, ou seja, ficamos com uma igualdade 0 igual a 0. Quando a gente chegar no final da conta e nós conseguirmos uma igualdade verdadeira, significa que aquele número que nós substituímos no lugar do x é a raiz da equação. Então, igualdade verdadeira, podemos dizer que o menos 2 é a raiz da equação dada. Vamos verificar agora se o 3 é raiz da equação x² igual a 9. O que faremos? O 3 colocamos no lugar do x. Ficamos então com 3² igual a 9. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Então, ficamos com 9 igual a 9. Ok, conseguimos uma igualdade verdadeira, então o 3 é raiz da equação. Agora, vamos verificar se o 1 também é raiz da equação x² menos 10x igual a 0. Então, colocaremos o 1 no lugar do x. Ficaremos com 1 ao quadrado menos 10 vezes 1 igual a 0. 1 ao quadrado é 1. 10 vezes 1 é 10. 1 menos 10 é menos 9. Menos 9 não é igual a zero. Essa igualdade ela não é verdadeira. Então, eu não posso dizer que 1 é raiz, apenas que 1 ele não é raiz da equação. Esse exercício número 2 está pedindo para que a gente determine as raízes reais das equações. Bom, nessa letra A, quando nós temos aqui x² mais 10x igual a zero, na verdade aqui nós temos alguém com x² e alguém com x. Nós temos o A e o B e o C aqui é igual a zero. Nesse tipo de equação incompleta, nós colocaremos o x em evidência. O que é colocar o x em evidência? Colocar o x em evidência é dividir a equação inteira por x, e é isso que faremos. Bom, então faremos x² dividido por x dá x, mais 10x dividido por x dá mais 10, igual a zero. Bom, a gente acabou transformando esse x² mais 10x igual a zero numa multiplicação, num produto de dois fatores. Ó, nós temos x vezes x mais 10, igual a zero. Agora pensa comigo. Quando que um produto de dois fatores eu consigo resposta zero? Para que eu consiga resposta zero, alguém tem que ser zero, porque só alguém vezes zero que dará zero. Então, aqui eu tenho o x e eu tenho o x mais 10. Um desses dois fatores tem que ser zero. Bom, então, ou o x é igual a zero, ou o x mais 10 é igual a zero. Quando nós fizemos aqui o x igual a zero, aqui nós já encerramos uma parte da equação. Falta agora nós fazermos a outra parte, o x mais 10 igual a zero. Então, é isso que faremos. Bom, como é que a gente vai resolver o x mais 10 igual a zero? O 10 que está somando, nós podemos passar ele para trás. Ficamos com 0 menos 10. Se ele está somando, ele passa subtraindo. 0 menos 10 é menos 10. Pronto, conseguimos a segunda solução da nossa equação. Temos, então, que o x igual a zero e que o x igual a menos 10. Então, a solução é 0 e menos 10. Agora, olha só, nós achamos as raízes da equação. Achar as raízes da equação significa que nós achamos os dois números, os dois valores, as duas raízes, que ao colocarmos aqui no lugar do x, ó, nós conseguiremos uma igualdade verdadeira. Vamos tirar a prova real aqui dessa equação, aqui rapidinho. Ó. Se nós pegarmos o zero e colocarmos esse zero aqui no lugar do x ao quadrado, né? Então, ficaremos com 0 ao quadrado, e 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que é 0.
Se fizermos aqui 10 vezes 0, 10 vezes 0 é 0. Então, 0 mais 0 é 0, tá? Se pegássemos agora o menos 10 e colocássemos aqui menos 10 no lugar do x, ficaremos com menos 10 ao quadrado, é menos 10 vezes menos 10, que dá mais 100. E depois faríamos 10 vezes menos 10, que dá menos 100. 100 menos 100 também dará 0. Tá? Então, achar as raízes da equação, achar a solução de uma equação incompleta do segundo grau é achar os números que, ao colocá-los no lugar do x, a gente consegue uma igualdade verdadeira. Tá? Vamos fazer agora essa letra B. Essa letra B, nós temos 4x² menos 16. Aqui nessa letra B, o B é igual a 0. Nós temos o A e nós temos o C. Nesse tipo de equação, nós temos que isolar o x. E como é que a gente vai isolar o x aqui? Bom, quem é que está atrapalhando o x? Está atrapalhando o x, o menos 16 e o 4. Vamos passar primeiro esse menos 16 para trás. Ficaremos, então, com 4x² igual ao 0 mais 16. 0 mais 16 é 16. Agora, este 4 que está multiplicando, nós passaremos para o outro lado dividindo. Ficaremos, então, com x² igual a 16 dividido por 4. 16 dividido por 4 é 4. Bom, agora essa potenciação passará lá para o outro lado, virando uma radiciação. Ficamos, então, com x igual a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2. A gente não pode esquecer do menos, tá? Mais 2 vezes mais 2 dá 4. Agora, menos 2 vezes menos 2 também dá 4, ok? Então, a solução dessa equação é mais ou menos 2. Nessa letra C, nós temos aqui 3x² menos 45x igual a 0. Ou seja, aqui está faltando para a gente o C. Então, como é que a gente fará esse tipo de equação? Colocaremos o x em evidência. Colocar o x em evidência é dividir a equação inteira por x. Então, faremos 3x² dividido por x dá 3x. Menos 45x dividido por x dá menos 45 igual a 0. Bom, eu tenho um produto. Se eu tenho um produto de dois fatores e estou dizendo que ele é igual a 0, ou o primeiro cara é igual a 0, ou o segundo cara é igual a 0. Então, faremos que ou o x é igual a 0, ou o 3x menos 45 é igual a 0. Quando fizemos isso, já conseguimos aqui a primeira resposta, a primeira solução da nossa equação, que é x igual a 0. Agora, a gente vai descobrir a segunda resposta da nossa solução. 3x menos 45 igual a 0. Vamos deixar o x sozinho, né? A gente tem que isolar o x. Então, esse menos 45 passará para trás como mais 45. 0 mais 45 é 45. Esse 3 que está multiplicando passará dividindo. E 45 dividido por 3 é 15. Então, a gente conseguiu achar a segunda resposta da nossa equação. Então, a nossa solução será x igual a 0 e x igual a 15, tá? 0 e 15. Na letra D. Na letra D, nós temos x² menos 25 igual a 0. Aqui, o B é igual a 0. Como é que a gente resolve esse tipo de equação? A gente tem que isolar o x. Como é que a gente isola o x? Quem é que está atrapalhando ele? Esse menos 25. Então, esse menos 25 passará para trás. Ele passará somando. Ficamos com 0 mais 25. 0 mais 25 é 25. Agora, o x², a potência irá virar radiciação. Então, ficamos com x igual a raiz quadrada de 25. Quem que vezes quem dá 25? O mais 5 e o menos 5. Então, é solução da nossa equação, o 5 positivo e o 5 negativo. Bom, nessa letra I e na letra F, as nossas duas equações que aparecem aqui, elas não estão aparecendo no formato padrão. O que é um formato padrão? É nós termos a equação do segundo grau igual a 0. Então, é isso que a gente vai fazer primeiro. Primeiro, a gente vai colocar essas duas equações incompletas no seu formato padrão, ok? Começamos, então, pela letra E. O que está acontecendo ali? Nós temos o igual a 24 e nós queremos o igual a 0. Então, o que a gente faz com 24? Passamos o cara para frente. Então, ficaremos com 3x² menos 3 menos 24 igual a 0. Agora, o que a gente tem? A gente tem menos 3 e menos 24. O que faremos com esses dois termos semelhantes? Faremos
Se eu devo 3 e devo 24, eu fico com uma dívida de 27 igual a zero. Então, o que a gente conseguiu aqui? A gente conseguiu botar a nossa equação incompleta do segundo grau no seu formato padrão. Agora, a gente resolve como a gente aprendeu. Nós temos aqui uma equação incompleta do segundo grau, onde o b é igual a zero. Então, o que a gente faz? A gente vai isolar esse x ao quadrado que está ali. A gente vai isolar o x. Então, esse menos 27 passará para trás como mais 27. 0 mais 27 é 27. Agora, esse 3 que está multiplicando passará dividindo. 27 dividido por 3 é 9. Bom, agora essa potenciação virá radiciação. X será igual à raiz quadrada de 9. Quem que vezes quem que dá 9? O 3 positivo e o 3 negativo. Então, é a solução dessa letra E, o mais 3 e o menos 3. Bom, agora nessa letra F aqui. Nessa letra F também não está no nosso formato padrão, só que a gente tem mais coisas para fazer aqui, né? O que nós temos aqui de cara? Nós temos o 5 que terá que multiplicar o x ao quadrado e terá que multiplicar o menos 1. Então, vamos fazer isso. Quanto é que é 5 vezes x ao quadrado? 5 vezes x ao quadrado é 5x ao quadrado. Quanto é que é 5 vezes menos 1? 5 vezes menos 1 é menos 5. Ok? Bom, no outro lado a mesma coisa. Esse 4 está multiplicando o x ao quadrado. 4 vezes x ao quadrado, 4x ao quadrado. Só que não se esqueça, o 4 também está multiplicando 1, porque ele está multiplicando a galera toda que está dentro do parênteses. E 4 vezes 1 é 4. Então, ficamos com 4x ao quadrado mais 4. E agora? Agora a gente tem que continuar procurando o nosso formato padrão. O que a gente terá que fazer? Nosso formato padrão diz que a equação tem que ser igual a zero. Então, a gente vai passar a galera toda que está lá para trás para frente, para termos daí o igual a zero. Então, ficaremos com 5x ao quadrado menos 5, o 4x positivo passará a negativo, e o 4x ao quadrado, né, que é positivo, passará a negativo, e o mais 4, que é positivo, passará a negativo. Bom, o que a gente faz agora? Agora a gente vai ter que juntar os termos semelhantes. Quem são termos semelhantes aqui? Aqui será o 5x ao quadrado e o menos 4x ao quadrado. 5x ao quadrado menos 4x ao quadrado dá x ao quadrado. Outro termo semelhante que nós temos aqui é o menos 5 e o menos 4. Menos 5 e menos 4 dá menos 9. Então, ficamos com a equação x ao quadrado menos 9 igual a zero. Agora ficou muito fácil, né? Esse 9 está ali atrapalhando o x ao quadrado, a gente vai passar o cara para trás. Ficamos com x ao quadrado igual a 0 mais 9, 0 mais 9 é 9. A potência vira raiz quadrada, ficamos com x igual a raiz quadrada de 9. Ou seja, resposta x igual a mais ou menos 3. Solução, 3 positivo e 3 negativo. Bom, essa número 3 está pedindo para que a gente indique se tem alguma equação que não tem solução no conjunto dos números reais. Olha só, não está perguntando qual é a solução, está perguntando se existe alguma equação sem solução. Então, essa número 3, a gente consegue responder apenas com sim ou não e dizendo se existe alguma equação que não possui solução. Tá, quando é que uma equação não possui solução no conjunto dos números reais? Bom, não terá solução quando nós tivermos uma raiz quadrada de um número negativo, quando o radicando for negativo. Nós temos aqui 4 equações, quais delas nós teremos x ao quadrado no final? Nós temos x ao quadrado no final quando nós temos o b igual a zero. Certo? Quando nós temos uma equação do tipo ax quadrado mais c, ou menos c igual a zero, certo? Então, em quais eu tenho esse tipo? Eu tenho aqui, ó, no x quadrado menos 16, aqui vai ser calculado raiz quadrada, não estou dizendo que não tem solução, eu estou dizendo que aqui vai ser calculada raiz quadrada, na letra B também, na letra D também vai ser calculada raiz quadrada, na letra C não vai ser. Na letra C, aqui é o C que é zero, aqui a gente não faz pela raiz quadrada, tá? Dentre essas que a gente vai fazer raiz quadrada, qual que vai ficar com uma raiz quadrada negativa? O menos 16 vai passar para trás mais 16, então aqui vai ter solução. O mais 16 vai passar para trás menos 16, então aqui a gente vai ter um radicando menos 16, então aqui não vai ter solução.
E na letra C, na letra D, a gente vai passar o menos 5 para trás, vai ficar com mais 5. Então, aqui a gente também vai ter solução. Então, sem fazer nada, a gente consegue responder que aqui apenas a equação que não tem solução é a letra B, tá? Mas eu vou resolver essas equações com vocês. O exercício não está pedindo para resolver, tá? O exercício está pedindo para você verificar se existe alguma que não tem solução no conjunto dos números reais. Existe a letra B que não tem solução. Mas, resolvendo as equações, nós temos na letra A, x² menos 16 igual a zero, esse 16 passa para trás mais 16, 0 mais 16 é 16, raiz quadrada de 16 é mais ou menos 4, solução mais ou menos 4. Na letra B, x² mais 16 igual a zero, esse 16 passa para trás negativo, ficamos com menos 16 e raiz quadrada de menos 16 não existe solução no conjunto dos números reais. Então, aqui a solução é vazia. Na letra C, nós temos x² mais 16x, aqui a gente coloca o x em evidência, ficamos com, como é um produto que está dando zero, ou o x será zero, ou o x mais 16 será zero. Aqui o x será 0 menos 16, x igual a menos 16, solução 0 e menos 16. E na letra D, esse menos 5 vai passar para trás, como mais 5, 0 mais 5 é 5, e o x² igual a 5, solução então vai ser igual a mais ou menos raiz de 5, mais raiz de 5 e menos raiz de 5, ok? A número 4 nos diz o quadrado da idade de Clara menos o quadrado de 4 resulta em 180. Qual é a idade de Clara? O que a gente não sabe aqui? A gente não sabe a idade de Clara, certo? E está dizendo assim, o quadrado da idade de Clara. Então, vamos fazer o seguinte, idade de Clara, e está falando que é o quadrado da idade de Clara. Então, ok. Aqui a gente tem o quadrado da idade de Clara, menos o quadrado de 4. Menos quadrado de 4, ok? Resulta em 180. O que é resulta em 180? Igual a 180, certo? Bom, então a gente está procurando a idade de Clara. Se a gente está procurando a idade de Clara, eu vou representar essa idade de Clara por x. Ficamos então com x ao quadrado menos o 4 ao quadrado igual a 180. Então, primeiro vamos fazer aquele 4 ao quadrado ali, ó. X ao quadrado menos 16 igual a 180, certo? Agora, vamos colocar no seu formato padrão, ou seja, passar esse 180 para frente, ficamos com x ao quadrado menos 16 menos 180 igual a zero. Menos 16 e menos 180 são termos semelhantes, a gente pode somá-los. Ficamos com menos 196. Agora sim, estamos com a nossa equação do segundo grau incompleta no seu formato padrão, onde aqui nós temos uma equação em que o b é zero. Como é que a gente faz esse tipo de equação? Eu tenho que isolar o x, eu tenho que descobrir o valor do x e eu descubro isso isolando ele. Esse menos 196 passará para trás, como mais 196. 0 mais 196 é 196. Esse x ao quadrado, essa potenciação, irá virar radiciação. A raiz quadrada de 196 é mais ou menos 14. Agora, só tem que tomar cuidado com o seguinte, a solução não vai ser mais ou menos 14. Por que não vai ser? Porque nós estamos falando de idade. Se eu estou falando de idade, não tem como eu falar que a Clara tem menos 14 anos. Isso não existe, né? Então, como a gente está falando de idade, a solução será apenas o 14 positivo. A número 5 pede para determinar um número real cujo quadrado é igual ao quádruplo. Tá, número real, cujo quadrado, então, ao quadrado, é igual ao quádruplo. Quádruplo é 4 vezes alguém, né? Então, vai ser 4 vezes o número real. Esse número real, que é o nosso termo desconhecido, vamos representar por x. Então, ficamos com x ao quadrado igual a 4 vezes o x. Bom, agora nós temos uma equação incompleta do segundo grau que não está no seu formato padrão. Vamos transformá-la no formato padrão, ou seja, esse 4x passará para frente. Ficamos com x ao quadrado menos 4x igual a zero. Bom, agora nós temos uma equação incompleta onde o c é igual a zero.
Quando nós temos equações desse tipo, nós colocamos esse x em evidência. Colocar o x em evidência é dividirmos tudo por x. Então, faremos lá o x ao quadrado dividido por x dá x. E menos 4x dividido por x dá menos 4, igual a zero. Bom, agora nós temos aqui um produto de dois fatores, dizendo que esse produto é igual a zero. Para um produto entre dois fatores ser zero, um desses dois fatores tem que ser zero, senão essa multiplicação não é verídica, né? Então, ou o x é zero, ou o x menos 4 é zero. Quando fizemos que o x é zero, a gente já achou aqui uma resposta, uma das nossas soluções. Agora, vamos fazer o x menos 4. X menos 4 igual a zero. Esse menos 4, vamos passar para trás, virou então mais 4, e x mais 4 é 4. Achamos então a solução da nossa equação, ou seja, resposta 0 e 4. Bom, a número 6 fala de área de um terreno é de 900 metros quadrados. Sendo x a medida do lado desse terreno, determine o valor do x. Tá. Olhando para o terreno, nós verificamos que ele é um quadrado de lado x. Sabemos que a área de um quadrado é a área igual ao lado ao quadrado. O exercício disse que a área era 900, então o A é 900. O exercício disse que o lado é x. Então, o lado ao quadrado será a mesma coisa que o x ao quadrado. Então, nós ficamos com 900 igual a x ao quadrado. Creio que aqui você também já consegue identificar que isso é uma equação do segundo grau, incompleta, e que, na verdade, ela já está bem resolvida, né? Mas olha só, está dando uma agonia, e deve estar dando uma agonia em você, porque o x ao quadrado está do outro lado do igual. Então, olha só, eu tenho 900 igual a x ao quadrado, tá? Eu vou botar um espelho na frente desse 900 igual a x ao quadrado. Quando a gente coloca um espelho na frente, a minha equação, que era 900 igual a x ao quadrado, fica como x ao quadrado igual a 900, tá? Então, colocando um espelho, a gente vira a equação. Continua a mesma coisa, só que a gente está mais acostumado de fazermos assim. Tá, e agora? Tem que passar esse 900 para frente? Olha só, se tu passar o 900 para frente, no ponto seguinte tu vai ter que passar o 900 para trás. Não tem sentido, né? Tem uma potenciação, essa potenciação virará a radiciação e a raiz quadrada de 900 é mais ou menos 30. Tá, a solução é o mais 30 e o menos 30? Não. Por que que não? Porque a gente está falando de área de terreno, a gente está falando de medida. Tem sentido a gente dizer que a medida de um terreno é menos 30? Não tem, né? Então, a solução dessa equação é apenas 30. Então, o lado desse terreno mede 30, ok? No exercício 7, diz que a área desse retângulo é 64 e está pedindo as dimensões do retângulo. O que a gente sabe? A gente sabe que a área do retângulo é comprimento vezes largura, base vezes altura. Ok, disse que a área é 64, então a área é 64. O comprimento do retângulo é x mais 6. Ok, a largura do retângulo é x menos 6, então vezes x menos 6. Ok. Bom, agora, resolvendo isso aqui, nós teremos que 64 será igual a x mais 6 vezes x menos 6. X mais 6 vezes x menos 6 é o produto notável da soma pela diferença. X mais 6 vezes x menos 6, aplicando os produtos notáveis, nós ficamos com x quadrado menos 36. Mas muita gente se esqueceu de como é que se faz produtos notáveis. Então, digamos que tu esqueceu, tu não lembra como é que se faz. Qual é a outra maneira que tu tens para resolver esse pedacinho ali? É pegando o x mais 6 vezes o x menos 6 e fazer a distributiva. Fazer a distributiva, muita gente conhece como o chuveirinho, tá? Então, o que a gente fará aqui? Então, a gente fará x vezes x, que é x ao quadrado. Depois, x vezes menos 6, é menos 6x. Depois, 6 vezes x, é mais 6x. E 6 vezes menos 6, é menos 36. Então, fizemos o chuveirinho, todo mundo multiplicou todo mundo. Uma distributiva, né?
E agora? Agora a gente soma os termos semelhantes. Só que quando a gente vai somar aqui os termos semelhantes, o menos 6x é semelhante ao mais 6x, só que se eu tenho dívida de menos 6x e lucro de mais 6x, corta esses dois. Exatamente o que nós tínhamos feito ali com os produtos notáveis, ó, exatamente igual, tá? Ok. Então, nós temos que o 64 é igual a x ao quadrado menos 36. Vamos fazer aquele lance de novo do espelho, de virar? Então, a gente fica com x quadrado menos 36 igual a 64. Tá observando que quando a gente vira, fica exatamente igual? A gente só vira, tá? É como se realmente botasse um espelho na frente. Bom, agora, o que a gente pode fazer? Isso aqui é uma equação incompleta, tá? Eu vou ser mais ousada aqui agora, que eu acho que tu já vai conseguir entender. Botar no formato padrão seria passar esse 64 para frente. Nós ficaríamos com menos 36, menos 64 igual a zero. Só que eu creio que tu já vais entender que esse 64 vai juntar com 36 e depois ele vai voltar para trás. Então, ao invés de eu passar o 64 para frente e depois passar o cara para trás, eu já vou pegar esse menos 36 e vou passar para trás. Se ele está passando para trás, o menos 36 virou mais 36. 64 mais 36 é 100. Agora, a potência vai virar a raiz quadrada, né? Potenciação vira radiciação. X igual a raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 é mais ou menos 10. A solução seria mais ou menos 10, porém aqui a gente está falando de retângulo, de dimensões. Então, uma medida não pode ser negativa. Então, a solução da nossa equação aqui é apenas o 10. Só que não está pedindo só a solução, está pedindo para que a gente determine as dimensões do retângulo. Então, eu tenho que saber quanto é que é esse pedaço, quanto é que é o comprimento e quanto é que é a largura. Como é que a gente vai achar isso? Nós pegaremos lá o 10 que nós achamos e colocaremos no lugar do x. Então, ficaremos aqui no x mais 6, ficaremos com 10 mais 6, que é 16. E no x menos 6, ficaremos com 10 menos 6, que é 4. Então, as dimensões desse retângulo é o comprimento é 16 e a largura é 4, ok? E a número 8, para finalizar, está dizendo que a área do quadrado é igual à área do retângulo. Certo, mas quanto é que é a área do quadrado? A área do quadrado é área igual a lado ao quadrado. O lado do quadrado que aqui está valendo x mais 2. Então, a área desse quadrado será área igual a x mais 2 ao quadrado. Esse x mais 2 ao quadrado nós podemos fazer por produtos notáveis, que é muito mais rápido. Aplicando produtos notáveis aqui, a gente terá o quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais 4x, mais o quadrado do segundo, que é 4. Então, se você sabe produtos notáveis, você consegue botar rapidamente a resposta. Tá, você não lembra como é que se faz. O que você vai ter que fazer? Você daí vai ter que lembrar de outra coisa, que o x mais 2 ao quadrado é a mesma coisa que o x mais 2 vezes o x mais 2. Vamos fazer isso então para tu te relembrares. Então, x mais 2 vezes x mais 2. Agora, aqui a gente vai aplicar a distributiva. Multiplicar todo mundo por todo mundo, aquele chuveirinho, né? O x vezes x, que é x ao quadrado. O x vezes 2, que é 2x. Depois, o 2 vezes x, que é 2x. O 2 vezes 2, que é 4. Feito isso, aí a gente vai ter que procurar se existe algum termo semelhante aqui. E existe, né? Nós temos aqui o 2x e o 2x. Os termos semelhantes a gente junta. Então, ficamos com x quadrado, 2x mais 2x é 4x mais 4, ok? Então, se você observar, a resposta que nós obtivemos aqui é a mesma resposta que a gente obteve lá com os produtos notáveis, certo? E aí, se tu lembrar, tu usas, que é interessante se lembrares, né? Se não lembrar, faz ali pela distributiva. Tá, agora a gente vai fazer a área do retângulo. A área do retângulo é base vezes altura, comprimento vezes largura. Então, ficaremos com x mais 10 vezes 4. 4 vezes x é 4x e 4 vezes 10 é 40. Então, temos aqui a área do retângulo. Então, com isso, nós temos a área do quadrado e a área do retângulo. O exercício diz que elas são iguais. Então, vamos pegar a área do quadrado, é x quadrado mais 4x mais 4.
E isso será igual à área do retângulo. A área do retângulo é 4x mais 40. Ficamos aqui com uma equação do segundo grau que não está no seu formato padrão. Vamos torná-lo no formato padrão, então. Então, eu vou passar a galera toda para frente. Nós temos ali o x² mais 4x mais 4. Passando a galera para frente, nós ficamos aqui com o 4x vira menos 4x e o 40 vira menos 40. Ok. O que se faz agora? Agora a gente procura os termos semelhantes. O que nós temos de termos semelhantes aqui? O 4x e o menos 4x. Tenho 4x, gastei 4x, zerou. Depois nós temos o 4 menos o 40. E 4 menos 40 dá menos 36. Então, ficamos com x ao quadrado menos 36 igual a zero. Como é que se faz agora? Tranquilo, né? Esse 36 passa ali para trás. Ficamos com 0 mais 36, que é 36. Potenciação vira radiciação. Raiz quadrada de 36 é mais ou menos 6. Estamos falando de medidas. Se estamos falando de medidas, o menos 6 cai fora. Então, a solução dessa equação é só mais 6. Terminou? Não. Começou. Porque na letra A está pedindo a medida do lado do quadrado. Bom, o lado do quadrado vale x mais 2. Nós acabamos de achar que o x é 6. Então, no lugar do x, nós colocaremos o 6. 6 mais 2 é 8. Então, o lado do quadrado vale 8, certo? Bom, daí na letra B está pedindo o perímetro do quadrado. O perímetro do quadrado vai ser a soma de todos os lados. Nós temos 4 lados iguais, então basta fazermos 4 vezes 8, que é 32, ok? Na letra C. Na letra C está pedindo a medida do lado desconhecido do retângulo. A medida do lado desconhecido do retângulo, o lado desconhecido é o x mais 10, porque o outro é 4, a gente já sabe. O que a gente vai fazer? Achamos que o x é 6, então no lugar do x colocaremos 6. 6 mais 10, que é 16. Ok. Agora pede o perímetro do retângulo. O perímetro do retângulo também é a soma de todos os lados. Como aqui nós temos x mais 10 embaixo e x mais 10 em cima, ou seja, 16 e 16, nós temos 2 vezes 16 mais 2 vezes 4. 2 vezes 16 é 32 e 2 vezes 4 é 8. E 32 mais 8 é 40. Ok? Terminou. Por hoje era isso. Beijos.